Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem e que Jesus possa estar conosco e encontrar morada em nossos corações. Vamos dar continuidade, ao estudo do Livro dos Espíritos e hoje nós vamos comentar um pouco sobre as questões de 189 a 196. Essas questões, elas abrangem o tema transmigração progressiva. Então vamos entender um pouquinho o que é essa questão da transmigração progressiva. Explicando que os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluindo gradualmente através de muitas encarnações, progresso intelectual e moral, passando da infância espiritual até a perfeição, sem retroceder a uma classe inferior após o progresso conquistado. Então, essas questões vão nos trazer informações sobre essa evolução espiritual, desde quando nós fomos criados e até o momento, né? E é interessante pensar na palavra transmigração, porque ela não está circunscrita que o espírito vai evoluir num planeta só. Ele pode e deve evoluir em vários planetas. Então, ele é gerado num planeta, começa a sua evolução e depois ele vai migrando para outros planetas para poder completar a sua missão, se tornar melhor, né, se tornar mais aperfeiçoado, ou também ele pode ser levado por um planeta inferior, né, para poder resgatar alguma questão que ele deixou de realizar ou alguns erros que ele cometeu no passado. Mas de forma alguma ele vai retroceder a uma classe inferior após o progresso conquistado. Então, essas questões vão trazer essa ideia da transmigração progressiva, que é a evolução do espírito, não é? E aonde ele está, ele só continua para frente ou estaciona. Ele não regride, esteja ele na Terra, em qualquer outro tipo de planeta, não é? Nós temos um exemplo clássico aqui, que é a questão dos exilados de Capela, não é? Que vieram para a Terra, mas não perderam a evolução que eles tinham, ok? E aí, fazendo uma síntese de algumas questões, até porque são várias questões, né? Da questão 189 até a questão 191, vai se falar sobre a iniciação do espírito. Então vamos ver o que vai trazer aqui para a gente. Os espíritos não nascem com pleno conhecimento. Eles passam por um estado de infância espiritual e encarnações primitivas, semelhantes a um processo de aprendizado. As paixões, embora difíceis, indicam um início de desenvolvimento. Então, das questões 189 a 191, vai trazer essa ideia da iniciação do espírito, do momento que ele foi criado, não é? E as pequenas evoluções que ele já foi conquistando ao longo dos períodos que ele foi vivendo em cada orbe, em cada planeta e assim por diante, né?
Então são encarnações, como se eles estivessem no estado de infância espiritual, não é? E encarnações primitivas. Das questões 193, desculpa, da questão 192 a 193, vai falar do progresso e retrocesso. Então diz assim: não é possível pular etapas e atingir a perfeição em uma única vida, mas o esforço individual garante uma existência futura melhor. Um espírito não retrocede ao estado anterior inferior, ou seja, ele não regride, embora possa estagnar ou desviar temporariamente. Foi o que nós dissemos no começo. Aqui, nesse grupo de perguntas, da 192 a 193, ele já dá uma ideia, né, de como é essa evolução. Nós não pulamos etapas, não é? É progressivo. Não é? Nós vamos evoluindo de forma progressiva, ou seja, não damos saltos na nossa evolução. Nesse momento, a gente está num grau de evolução. E aí, numa próxima encarnação, pulamos para um grau maior. Não. É sempre progressivo. Da onde se está, sempre vai ter uma continuidade. E aí volta aqui novamente a ideia, né? Que em algum momento, dependendo das circunstâncias que o espírito está vivendo, ele pode estagnar, ele pode parar a evolução dele, né? Do tipo assim, vamos colocar um exemplo bem simples. Daqui para frente eu não vou fazer mais nada para evoluir espiritualmente. Ele pode pensar ou agir dessa forma. E aí para, né? Ou ele pode também se desviar dessa evolução temporariamente, mas não volta, não regride. O que ele já conquistou, o que ele já evoluiu, não regride, já está com ele desde o primeiro momento em que ele foi criado. As questões de 194 e 195 já fala da transformação moral. A alma de um homem de bem não se torna um perverso, mas de um perverso pode se tornar um homem de bem através da reeducação. O Espiritismo alerta contra a ideia de adiar a correção, pois cada adiantamento aumenta, pois cada adiantamento aumenta o sofrimento do espírito. Então aqui ele já começa a falar da questão da moral, né? Já entra numa outra fase. Ele sai daquela fase de progresso e retrocesso e já entra numa fase de transformação moral, de pensar, de analisar qual caminho ele está seguindo, se aquele caminho é bom, se não é bom. E diz também assim, que o homem, né, de bem não se torna um perverso. Se ele é de bem, ele vai continuar sendo de bem, né? Mas, se ele é perverso, ele pode se tornar um homem de bem através da reeducação, através do aprendizado, através das reencarnações, né? E através das atividades espirituais e das tarefas espirituais a qual ele se compromete a fazer. Ok? E o Espiritismo alerta contra a ideia
de adiar a correção, pois cada adiamento aumenta o sofrimento. É interessante isso, né? Se nós temos que fazer alguma correção na nossa conduta para a evolução espiritual, que ela seja feita no momento certo, que não se adie isso por muito tempo. Porque quanto mais se adia isso, né, quanto mais a gente vai adiando essa correção, né, das nossas faltas, nós vamos sofrendo mais. As questões 196 a 196A fala da vida como depurador. Então, a vida material é descrita como um crivo ou depurador, um meio necessário onde o espírito passa por sofrimentos e experiências que ajudam a limpar suas imperfeições, tornando-se mais puro a cada existência. Aqui ele está dizendo, né, que o espírito precisa reencarnar, ele precisa da vida material, né? Seja em qualquer planeta, em qualquer orbe, em qualquer parte do universo, ele precisa reencarnar. Para que essa reencarnação ela se torne um depurador, ou seja, vai dando mais brilho ao espírito. Vamos pensar assim, né? Vai tirando aquela parte mais grosseira do espírito, né? E ele vai se depurando. É como o diamante, né? Que no início parece uma pedra de carvão e depois de polido, né? Depois de lapidado, vira um brilhante, né? Então a ideia aqui é justamente essa. E a vida material, ela vai ajudar a limpar as imperfeições, tornando-se mais puro a cada existência. Ou seja, se nós não reencarnássemos, né, aqui na Terra ou em qualquer planeta, a nossa evolução espiritual se demoraria muito mais do que quando a gente reencarna. A cada reencarnação é aquele momento que a gente precisa, né, pensar que é uma oportunidade de estarmos evoluindo um pouco mais até um dia chegarmos aí à grande evolução, né, almejada como os espíritos perfeitos que nós conhecemos, ok? E essas questões, né, de 189 a 196A, elas estabelecem que a reencarnação é um processo contínuo e progressivo de justiça divina. Olha que interessante, né? A reencarnação é um processo contínuo, né? Ela não para, ela é contínua, né? Continuamente nós estamos reencarnando, né? E é um processo de justiça divino. Então, Deus dá essa oportunidade para que a gente possa estar reencarnando, para que a gente possa evoluir. Nós, da nossa parte, é aproveitar essa reencarnação, né, para podermos evoluirmos mais rápido. Ok? Eu acredito que essa síntese já deu uma ideia, né, do que vai ser dito na sexta-feira no estudo do Livro dos Espíritos, e vamos cada vez aprendendo um pouco mais. E que Deus abençoe a todos nós, que Jesus esteja em nossos corações, e eu agradeço imensamente a oportunidade de realizar esse vídeo e participar
né, um pouco desses conhecimentos. Que Deus abençoe a todos nós e uma boa noite.